hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que é que a sociedade espera da igreja? Você já pensou nisso? Você é parte da igreja, você é parte do corpo de Cristo. Quando você aceitou Jesus, quem aceitou Jesus aqui como Senhor e Salvador da sua vida? Dá um glória a Deus, faz assim com a sua mão, fala aleluia, oh, glória a Deus, amém. Não tem nada melhor do que saber que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, quando você aceitou Jesus, você se tornou parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é composto de todos os crentes que receberam Jesus, foram redimidos pelo sangue do Senhor, se batizaram nas águas. Então você faz parte disso, faz parte deste corpo. E sabe que como corpo de Cristo, nós precisamos expressar para este mundo, para a sociedade ao nosso redor, né, as qualidades, a bondade, a graça de Deus, né? Através da nossa vida, nós precisamos crer e trabalhar para sermos luz para as pessoas ao nosso redor. Você tem que dar um bom testemunho e não um testemunho. Tem diferença aí, né? Testemunho e testemunho. Testemunho é você expressar o amor de Deus com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes, né, no seu dia a dia, para aqueles que estão perto de você. E testemunho, né, não vou nem falar o que é, né? É quando você faz coisas erradas, fala que é crente, né, e as pessoas elas vão falar assim, mas fulano disse que é crente, mas ele faz isso, ele faz aquilo outro. Aí você fala assim, as pessoas ficam cobrando da gente, mas elas vão cobrar mesmo, elas vão cobrar de nós, porque nós temos que ser diferente. Quem é do mundo não, está entregue aí para, né, o que der e vier, mas nós que somos crentes, não, queridos, nós vamos ser cobrados sim. Sim ou não? Sim ou não? É mesmo. Então, o que a sociedade espera da igreja? O que a sociedade espera de você? O que o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o que ele espera de você? Que você seja diferente. Como? Eu quero falar de 4 pontos hoje, né, que demonstram uma igreja avivada, uma igreja que faz diferença, uma igreja que é luz neste mundo, que é sal neste mundo, que faz diferença. Qual é o primeiro ponto? Uma igreja que seja um lugar de amor, que no nosso meio haja um ambiente de amor, que entre nós, o nosso relacionamento uns com os outros, seja relacionamentos de amor, em que nós possamos olhar também o lado do outro e não apenas o nosso lado, né? Vamos ler aqui a definição que a Bíblia traz de amor, para a gente ver que muitas vezes nós somos muito equivocados quando se fala de amor. Olha o que diz, 1 aos Coríntios, capítulo 13, essa passagem de Paulo aos Coríntios é um poema maravilhoso. Paulo foi tremendamente usado pelo Espírito Santo ao trazer esse conceito do que é o amor. Ele diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do verso 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que ressoa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Olha só o que ele está dizendo, queridos. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Aí ele vai conceituar o amor. O que é o amor? Aí ele coloca aqui várias palavras interessantes. Primeiro, o amor é paciente. Você é paciente, querido, ou você é impaciente? Quero que você pense sobre você. Não pensa sobre o irmão, não. Não pensa sobre o seu cônjuge, não. Pensa sobre você. Você é paciente ou impaciente? Ele está dizendo que o amor é paciente. O amor é bondoso. Você é bondoso ou você é maldoso? Pensa sobre você. Não inveja.
O Espírito Santo e a palavra vai trabalhando, vai movendo, e a própria pessoa, ela vai tomando decisões de mudanças. Isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Converteu hoje, amanhã é santo, amanhã já largou de fazer tudo errado, já está fazendo tudo certinho. Não é assim que acontece. E nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém, nem pela aparência, nem por coisas erradas que essa pessoa faz. O único que tem autoridade e direito de julgar é Deus, porque Deus é justo juiz, nós não. Se nós formos julgar alguém, nós não seremos imparciais. Normalmente nós somos parciais, nós somos tendenciosos. Então, precisamos saber qual é o nosso lugar. Nós não somos juízes, nós somos irmãos uns dos outros. E a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, aceitar as pessoas. Primeiro aceitar os irmãos que estão dentro da igreja, aceitar aqueles que são da nossa própria família. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar até quem é da nossa casa. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar até nós mesmos. Ou não? Às vezes não temos nem consciência disso. Por isso que um evento como esse com a doutora Silvana vale muito a pena. Porque talvez você vai enxergar coisas que você não, até hoje, enxergou em você. Aí você fala para mim, bispo, é por isso que eu não quero vir. Esconder até que dia? Você vai ficar se escondendo até quando, irmão? Sabe que para a gente ser curado, de verdade, para a gente ser sarado e transformado, nós precisamos nos expor diante de Deus. O que Adão fez quando ele pecou? Ele colocou folhas de figueira e se escondeu. E Deus veio falar com ele, e Deus falou, Adão, onde é que você está? E ele falou, Senhor, eu tive medo do Senhor e me escondi. Por que ele escondeu de Deus? Porque ele estava com culpa. Sabe, quando nós nos escondemos, quando nós queremos esconder, muitas vezes é porque tem alguma coisa, talvez até no nível do inconsciente. Por isso nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Deus, se tem alguma coisa errada em mim, eu gosto de Davi por causa disso. Davi cometeu erros, mas Davi falava, Deus, se tem alguma coisa errada, Senhor, me mostra. Eu quero pedir perdão até por aquilo que eu não sei. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Então, sabe, querido, o que atrai as pessoas é o amor, é o genuíno e verdadeiro amor de Deus. Essa é a primeira coisa. E a sociedade espera isso da igreja. Ela espera. A pessoa, quando vem à igreja, ela espera isso. Ela espera encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente de amizade sincera, sem segundas intenções, sem outros interesses, né? É isso que as pessoas esperam. É isso que nós temos que proporcionar. Esse é o primeiro ponto de uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja que ama uns aos outros, que cuida uns dos outros. Segundo ponto que as pessoas esperam da igreja, que a igreja tem uma linguagem inteligente. Uma linguagem inteligente, uma linguagem lógica que convence com inteligência. Porque não é aquela coisa igual a gente fala para menino, né? Menino, não faz isso. Por quê? Porque eu estou te falando, por que não? Ninguém aceita isso, né? Por que não? Não, tem que ter um motivo. Por que eu não posso fazer isso? Por isso, por isso, por isso. Já viu aquelas pessoas que falam assim, lá na sua igreja, pode fazer isso assim, assim, ou isso assim, assim, ou não pode fazer isso? Quem já ouviu isso? As pessoas, elas gostam de lei, mas nós vivemos, não é pela lei, nós vivemos pela graça. O que pode fazer lá na sua igreja? O que não pode fazer? Não, aqui pode fazer tudo. A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas quem vai colocar isso dentro de mim? O que me convém e o que não me convém? É o bispo divino. Não sou eu não. É o Espírito Santo e a palavra. A palavra é o nosso limite. A palavra, ela traz os princípios de Deus, ela traz os ensinamentos de Deus. Então, sabe, queridos, muitas vezes a igreja se utiliza de uma linguagem espiritual, misticismo, às vezes até uma linguagem condenatória. E a gente precisa ter cuidado com isso.
né? Às vezes o irmão comenta conta, nossa, aquela pessoa assim, olha, pá, ela fez isso, ela fez aquilo, ela, né? Condenando a pessoa, falando com um para condenar o outro. Não, queridos, isso não cabe na igreja do Senhor Jesus no século 21. A sociedade espera de nós algo diferente, respostas inteligentes, né? Para os males que afligem a nossa sociedade. Nós temos que ter respostas inteligentes. Os nossos ensinamentos de célula, né, nós trazemos tantos princípios, tantos valores ali, né, que são inteligentes, e precisa ser passado com uma linguagem inteligente, não como uma obrigação, né? Às vezes a gente pode estar passando, até sem querer, para as pessoas, uma obrigação, você tem que ser assim. Querido, toda imposição, tudo aquilo que é imposto sobre nós, né, naturalmente a gente repulsa, é ou não é verdade? Né? Até quando a gente está ensinando uma pessoa, mesmo uma criança, um filho, a gente precisa ensinar com amor, com graça, e deixar a pessoa livre para fazer ou não fazer aquilo, mas não impor. Uma linguagem inteligente é uma linguagem que eu ensino certo para a pessoa, mas eu dou espaço para ela fazer ou não. Porque ela é livre, todos nós somos livres para fazer as coisas ou não fazer as coisas, nós é que decidimos. Nenhum de nós gosta de que seja imposto alguma coisa para nós. O nosso Deus não é um Deus irracional, não, Ele é um Deus racional. Por que é que Deus deixou a Bíblia escrita para nós? A Bíblia está aqui escrita de forma bem clara, de forma bem inteligente, para que a gente tenha uma vida de bênção, de vitória, para que a gente tenha princípios e valores, que uma vez que a gente decide viver esses princípios, nós vamos viver uma vida prazerosa, nós vamos viver uma vida abençoada, nós vamos colher as bênçãos de Deus. Amém ou não amém? Não é? E na Bíblia há argumentos suficientes que provam que os males existentes hoje na nossa sociedade são reflexos do distanciamento das pessoas e de Deus. Muita gente está colhendo um monte de problema, por quê? Porque está vivendo longe da presença de Deus. E uma vez que elas vivem longe da presença de Deus, elas estão atraindo maldições para a sua vida. Provérbios capítulo 26, no versículo 2, diz que as maldições, elas não se cumprem se não tiver uma causa. Nenhuma maldição se cumpre na vida de uma pessoa se não tiver uma causa por trás. E tem causa maior do que distanciamento de Deus, irmãos? Uma pessoa que não tem uma vida com Deus, não tem, para mim não tem. Porque uma pessoa que está longe de Deus, ela está sujeita a tudo. Tudo que não presta. O diabo tem acesso à vida dela, o diabo vai influenciar a vida dela, usando pessoas, usando situações, usando argumentos, e muitas vezes ela vai ser levada e vai trazer problema para a vida dela. E tem um outro versículo também, que é muito interessante em Provérbios 15. Provérbios 15, 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A nossa maneira de falar, o nosso linguajar, o nosso vocabulário, o como nós falamos, é muito importante. A Bíblia, ela tem muitos versículos, muitas passagens que falam sobre o poder da língua, poder da fala. O que nós falamos vai abençoar ou vai amaldiçoar. E o que nós liberamos para os outros, volta também para nós. Então, olha, eu vou ler de novo aqui o que ele fala. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. Faz com que a ira brote, que a ira venha, que a ira, né, esteja ali presente, e que ela cause o que normalmente ela causa. O que a ira causa? Briga, contenda, confusão, discussão, descontentamento, inimizades.
Tudo isso a palavra dura causa. Por isso a gente tem que ter muito cuidado no relacionamento uns com os outros, entre irmãos, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento com colegas de trabalho, no ambiente de trabalho. As pessoas esperam de nós palavras inteligentes. Meu irmão, usa a sua boca para abençoar. Usa a sua boca para trazer palavras de inteligência para as pessoas. Nunca para trazer palavra que vai trazer peso para as pessoas, que vai afastar as pessoas da presença de Deus. Não seja alguém que seja usado pelo inimigo para tirar pessoas da presença de Deus, para desestimular pessoas de estar na igreja, de permanecer na igreja. Não seja instrumento do inimigo. Cuidado, põe guarda na sua boca. A Bíblia fala que é importante a gente pôr guarda na nossa boca, né? Então, o segundo ponto é que a sociedade espera de nós palavras inteligentes. Terceiro ponto, as pessoas esperam da igreja o suprimento das suas necessidades. As pessoas querem vir para a igreja, querem participar do dia a dia da igreja, e querem ter as suas necessidades supridas, emocionais, espirituais, enfim. A igreja precisa ser um lugar que abençoa as pessoas. Você se sente abençoado na igreja? A igreja tem que abençoar as pessoas nas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Por quê? Porque esse é o ser humano integral. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos necessidades de sermos supridos em todas essas três áreas: espírito, alma e corpo também. Então a igreja, ela precisa se preocupar em suprir as necessidades das pessoas nessas áreas. Na área mental também, na área do pensamento. Então as campanhas, nossas campanhas de terça-feira, as 7 semanas que a gente faz, os revisões de vidas que a gente faz, o Instituto de Vencedores. Quem está cursando aqui o Instituto de Vencedores? Primeiro módulo, segundo ou terceiro? Quem está cursando? Faz assim, deixa eu ver. O Instituto de Vencedores é uma ferramenta que a igreja disponibiliza para os seus membros que estão caminhando, que estão começando uma jornada para moldar o seu caráter de acordo com o caráter de Jesus. As lições do IV são 3 módulos, primeiro, segundo e terceiro, e as lições desses módulos, todas elas são baseadas nos valores e nos conceitos da Bíblia. Os conceitos bíblicos, né? Então, os cultos, todas essas realidades que eu estou falando para você, são momentos onde as pessoas são curadas, onde as pessoas são libertas, onde as pessoas elas são transformadas. Quando as pessoas elas colocam seu coração nisso, né, elas começam a experimentar a transformação. E nós precisamos ajudar os mais novos na fé. E não ser pedra de tropeço para eles, mas que eles possam olhar para os mais velhos na fé, que somos nós, e ver em nós exemplos, que eles possam falar: puxa, eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como aquela irmã, eu quero crescer também, eu quero saber orar como aquele irmão ora. Sabe, queridos, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Elas precisam sentir que elas são valorizadas, não pelo que elas oferecem, mas pelo que elas são, seres humanos, pessoas. Especialmente nas células, os relacionamentos nas células, porque nas células, como são menos pessoas do que no culto, o culto às vezes é mais cheio, às vezes a pessoa não tem condições de interagir de uma forma mais próxima, mais íntima com as demais, mas na célula tem. Porque a célula é um grupo menor de pessoas, né? Ali tem um bate-papo, ali tem um momento social, ali tem um momento que às vezes a célula faz um momento que se come alguma coisa junto, né? Tem estudo da Bíblia, tem oração, tem testemunho. Ali um pode conhecer um pouquinho mais do que o outro para ajudar o outro, em qualquer necessidade que seja, sabe? A pessoa está passando necessidade, está desempregado, os irmãos se ajuntam ali e ajudam. Sabe, uma mão dando a mão para outra mão, ajudando. Isso é igreja. Isso é igreja.
Isso é igreja, amém, queridos? Relacionamentos de amor, relacionamentos supridores, relacionamentos, né, onde um procura cuidar do outro, onde um quer ver o bem-estar do outro. Você percebe que a pessoa está tristinha, né, e você chega, está tudo bem. Né, não vai dizendo, você está triste, não, mas está tudo bem, eu posso te ajudar em alguma coisa, sabe? E a coisa mais importante, oração uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Então, isso que eu estou falando para você é muito importante. A pessoa ser suprida da sua necessidade. A pessoa, quando ela vem na igreja, ela quer receber algo diferente, sim ou não? Ela quer receber suprimento. E nós precisamos nos colocar como vasos usados por Deus, como vaso que Deus pode usar. Deus me usa. Nós não podemos ser indiferentes uns com os outros. Quanto você entende o que eu estou falando? A igreja precisa agradar a Deus em primeiro lugar, mas também precisa cuidar uns dos outros. Né? Isso é muito importante. Então, as células, especialmente as células, estou falando das células porque é um lugar de maior intimidade, tem que ser um lugar de aceitação, da pessoa chegar e sentir, né, eu sou amado pela igreja. Por quê? Porque a célula, ela é uma extensão da igreja, embora aconteça nos lares, as células de jovens às vezes acontecem nas praças, acontece aqui ao redor da igreja, no sábado tem muitas células, mas a pessoa precisa se sentir que ela é aceita, que ela é amada, e a célula, ela vai trazer isso de uma forma muito mais forte do que o próprio culto. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 4, algo interessante. Ela diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, eu preciso também me preocupar com o outro, com o bem-estar do outro, não apenas com o meu bem-estar somente, mas eu preciso querer saber se o meu irmão está bem, se aquele que está perto de mim, que senta do meu lado, né, que participa da célula junto comigo, se ele está bem. Aí, queridos, vale uma coisa muito importante, a gente aprender a visitar uns aos outros, especialmente visitar os irmãos da mesma célula. Ir lá conhecer a vida dele. Não ir lá para fofocar, não ir lá para conversar coisa que não, né, que não edifica, mas ir lá na casa do irmão para fazer uma visita, para conhecer a realidade dele, para saber como é que é a vida dele. Né? Talvez você não pode fazer muita coisa, mas você pode orar com ele. Você pode falar, irmão, vamos orar, e Deus vai agir nessa situação que você está passando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus é poderoso e Deus atende a oração da igreja, amém ou não, queridos? E isso é sinal de uma igreja avivada. Uma igreja em que um se preocupa com os outros é sinal de uma igreja avivada. Uma igreja onde um quer ajudar o outro. É nisso que a Sara acredita, é nisso que nós acreditamos. E por fim, o quarto ponto. A igreja deve ser um lugar de avivamento, maturidade e prosperidade. As pessoas esperam isso. As pessoas vêm para a igreja e elas esperam ser abençoadas na igreja. A sociedade espera que a igreja as abençoe, um lugar onde elas possam ter suprimento emocional, onde elas possam ter suprimento espiritual, restauração das suas vidas, aonde elas sejam motivadas para crescer espiritualmente, sem cobrança, sem pegação no pé. Quem gosta que alguém fique pegando no seu pé? Ninguém, né? Ninguém levantou a mão. Mas quem gosta de ser incentivado e ajudado? Todos nós gostamos, sim ou não? Todos nós gostamos. É muito bom saber que tem pessoas dispostas a nos ajudar. Agora, nós precisamos também ajudar aqueles que nós pudermos ajudar. Isso é igreja, gente, isso é igreja avivada, né? Ajudar as pessoas a prosperar, dar dicas, dar o seu testemunho, como você chegou na igreja, o que Deus fez com você, compartilha. Quando a Bíblia fala lá, recebereis poder para serem minhas testemunhas
em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Testemunhar o quê? Testemunhar o que Deus fez na sua vida. Deus fez alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Sabe, testemunha isso para as pessoas. Quando eu converti, minha vida era assim, mas Deus mudou, hoje a minha vida é assim. Amém ou não amém? Né? Você vai compartilhar aquilo que Deus fez. Deus, eu tenho certeza, todos aqui, Deus já fez muito na sua vida. Você precisa escrever isso, sabe, você precisa escrever para você mesmo e ler, para você relembrar o que Deus fez. Quem era você antes de conhecer Jesus, quem é você hoje? Porque às vezes a gente esquece, nós somos muito ingratos, nós somos muito esquecidos, e esquecemos as coisas que Deus fez para nós, por nós, mas nós precisamos escrever isso e relembrar, dar glória a Deus, expressar a nossa gratidão e compartilhar com os outros, porque isso vai abençoar outras pessoas. Isso vai abençoar outras pessoas. Amém, queridos? Isso é muito importante, né? Se você prosperou, compartilha. Compartilha que você é um dizimista e isso abençoou você. Deus mudou a sua sorte por causa disso. Compartilha, porque isso vai quebrar a mentira que o diabo pregou na cabeça das pessoas, aí na mente das pessoas, que a igreja fica só pedindo dinheiro. Não é verdade. Sabe, a igreja nos dá a oportunidade da gente servir a Deus, trazendo parte daquilo que nós ganhamos e sendo por isso abençoados tremendamente pelo Senhor. Porque é isso que acontece de fato, né? O dízimo, a oferta, são princípios que abrem os milagres de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que abre as janelas dos céus na nossa vida. Então, mas isso precisa ser quebrado na mente da sociedade. Mas como que nós vamos quebrar? Com o nosso testemunho. Não cobrando de ninguém. Não, de jeito nenhum. Nós não vamos cobrar nada de ninguém. Nós ensinamos. As pessoas são livres, né? Então, queridos, em nome de Jesus, que Deus nos conduza nesses pontos, que nós sejamos essa igreja avivada, essa igreja que faz diferença, essa igreja que seja luz, né, que pode transformar as pessoas, pelo seu próprio exemplo, pelo seu próprio testemunho, né? Eu quero terminar lendo Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, a bispa Carmen leu aqui Atos, agorinha há pouco, mas acho que ela leu o capítulo 4, né? Então, sabe, não basta a gente pregar apenas que Jesus salve e que um dia a gente vai morar no céu. Não, o reino de Deus começa hoje. O reino de Deus começa no momento que nós abrimos o nosso coração e convidamos Jesus. Nós não podemos ficar falando para as pessoas que um dia seremos abençoados. Não, nós já somos abençoados hoje, porque a partir do momento que entregamos nossa vida para Jesus, o reino de Deus começa a fazer parte da nossa vida. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, diz que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? Ensinamentos. Os irmãos perseveravam. O que é perseverar, queridos? É ter aquilo como algo importante na sua vida e praticar, né? Eles perseveravam ou praticavam a doutrina dos apóstolos. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, eles tinham comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidade, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Não tinha necessitados, uns ajudavam os outros. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que coisa linda! O povo que não era crente, simpatizava com a igreja era simpática para eles, né? Eles não eram, mas eles admiravam, eles não eram, mas eles queriam ser, até o momento que
tivesse uma oportunidade para que eles se tornassem, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é lindo? Quando nós somos uma igreja avivada, quando nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, quando nós estamos fazendo a obra, produzindo frutos para Deus, as pessoas estão olhando para nós e elas querem ser como nós. E é interessante que aqui diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu imagino assim que todo dia chegava uma turma na igreja, lá no templo de Jerusalém, e era gente nova que nunca tinha ido, e falava: eu quero ser um de vocês, eu quero ser como vocês, eu quero participar disso que vocês vivem. É isso que ele está falando aqui. Todo dia chegava, imagina todo dia chegar lá na sua cela, o vizinho fala: não, eu quero ser como vocês, eu quero participar da cela de vocês, eu quero ir lá na sua igreja, eu quero participar do seu culto. Quantos acham que isso é maravilhoso? Será que isso é possível? Eu acredito. Uma igreja avivada, ela vai atrair pessoas. O tempo todo ela vai estar atraindo pessoas. Ela vai estar atraindo. E nós vamos viver isso, irmãos. Esse é o tempo de avivamento. É um tempo que tem muita luta, é um tempo de muita dificuldade. Nós estamos vendo aí as guerras acontecendo, nós estamos vendo como estão atacando Israel. Tudo isso tem a ver com o final dos tempos. Mas sabe, queridos, esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja ir para cima. Esse é o tempo da igreja do Senhor orar como nunca orou. Esse é o tempo da igreja do Senhor evangelizar como nunca evangelizou. Porque, queridos, a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. Não vamos ser crentes, apenas crentes nominais, vamos ser crentes avivados. Isso é pessoal, isso é decisão de cada um também, em nome de Jesus. É uma decisão do coração de cada crente. Eu quero ser um crente avivado, e começa a buscar a Deus com mais intensidade, começa a se dispor para fazer a obra de Deus, né, com mais propriedade, e as coisas vão caminhando e vão multiplicando a bênção e a graça de Deus na nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Quando a sociedade cobrar de você uma postura de crente, mas você é crente, querido, não se assuste com isso. A sociedade vai cobrar mesmo. Mas ela precisa nos ver como crentes avivados, que amam a Deus, que amam o próximo. É isso que elas têm que ver em nós. Que nós não somos agentes secretos do Senhor, não, pelo contrário, nós falamos que nós somos crentes, nós agimos como crentes, nós damos testemunhos de crentes, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, agradeça a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, te louvamos pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que nunca volta vazia. Senhor, nós queremos viver a palavra, nós queremos viver a palavra, nós queremos viver a palavra. Oh Senhor, nós queremos dar bom testemunho, nós queremos ser uma igreja, Senhor, que acolhe, que ama, nós queremos ser uma igreja que tem palavras inteligentes, não apenas no púlpito, Senhor, mas cada membro nosso, Senhor, tenha, ó Deus, na sua boca, palavras inteligentes, palavras de amor, palavras de sabedoria. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja que supre as pessoas novas com amor, com graça, ó Deus, que elas se sintam, meu Deus, supridas na igreja, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, seja conosco, seja com a nossa igreja. Deus, e a cada dia acrescenta mais e mais pessoas, a cada dia acrescenta mais e mais pessoas, e que elas sejam curadas, restauradas, transformadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ungir você que está fazendo a campanha, que está fechando as 7 semanas, venha para o altar, querido, saia do seu lugar, venha aqui para o altar, você vai receber a unção de Deus. Quero chamar nossos pastores, nossos líderes,
e vamos te ungir em nome de Jesus, que você seja fortalecido. Se você está buscando cura, um milagre na área da saúde, ou em qualquer outra área da sua vida, vem para o altar. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de formação, aqui é o lugar do poder de Deus. Feche os seus olhos, vai orando, até que alguém te unja. Vamos chegar bem mais para frente, para que os irmãos que estão vindo, que estão nos corredores, eles tenham oportunidade de chegar aqui mais perto. Amém? De olhos fechados, esteja orando, enquanto alguém vai ungir você. Obrigado, Deus. Oh, Espírito Santo. Como pode me amar, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, eu sabendo que eu sou falho? Meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando eu sou caído e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos, me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração. Podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz, e eu choro no meu coração. Como pode me amar, sabendo que eu te iria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia? Como eu queria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia? Como pode me confiar? E ainda me pega quando eu sou caído e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos.
das chamas de amor que ardem e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração seus olhos, olhos teus. Deus, o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho? Meu coração mas como já bateu. Aleluia, glória a Deus. Levanta suas mãos aos céus, querido. Aleluia. Você foi ungido. Creia na unção de Deus. Creia na unção de Deus. A unção vem para quebrar todo jugo, seja mental, pensamentos, emocional, sentimentos que estão aí guardados, seja em qualquer área da sua vida, na área da saúde, saúde física, saúde espiritual, emocional. Pai, nós te louvamos pela unção do Senhor. Nós recebemos desta unção, nós recebemos do teu poder. Te louvamos, Senhor, porque o teu poder está disponível aos teus filhos, aquele que crê. Oh Deus, e pela fé agora nós tomamos posse dos milagres, das bênçãos do Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, o melhor de Deus na nossa vida. Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória nas nossas vidas. Senhor, dá-nos graça para falar do teu amor, dá-nos graça para darmos bom testemunho. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda no nosso dia a dia, que nada nos impeça, de sermos, Senhor, mais que vencedores, de sermos abençoadores, no nome santo, no nome poderoso, que é o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Eu quero, antes de encerrar, fazer a oração da aliança com Jesus. Se tem alguém aqui que você ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, convidando Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, esse é o momento. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados, né? E nós recebemos o perdão do Senhor Jesus, a salvação eterna, quando nós abrimos o nosso coração e o convidamos, e reconhecemos que o sacrifício dele na cruz não foi vão, mas foi por nós. Então eu quero te convidar, feche os seus olhos e ora comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o sacrifício da cruz, que o Senhor realizou, o preço alto que o Senhor pagou, foi por mim. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, mas eu te peço perdão, e eu te convido para ser o meu Salvador
e o Senhor da minha vida. Entra na minha vida, muda a minha história e escreve o meu nome no teu livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, querido. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu sempre digo que essa oração é a mais importante e mais poderosa que alguém pode fazer. É a oração que traz a gente de volta para os caminhos do Senhor. Se você fez, eu quero te ver. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Talvez você já está vindo aqui algumas vezes, mas você nunca fez essa oração. Tem alguém que fez? Levante a sua mão. Se tiver, onde você estiver, levante bem alto a sua mão. Tem? Eu quero te ver, quero orar por você. Tem alguém? Não precisa ficar envergonhado. Se você orou, entregando sua vida para Jesus, convidando Ele para ser o seu Senhor e Salvador, eu quero te ver. Tem alguém? Ok, então nós vamos finalizar o nosso culto, vamos fazer uma oração de encerramento, e aí vamos poder ir para as nossas casas, amém? Mais uma vez, levanta a sua mão. Pai, eu abençoo a tua igreja, te louvo por cada vida, cada jovem, cada casal, cada homem, cada mulher, as crianças. Eu abençoo o teu povo, pronuncio palavras de bênção, Senhor, que o Deus guarda, protege, sê com cada um dos teus filhos. Eu declaro a bênção do Senhor, a proteção, o sangue de Jesus, cobrindo e guardando todo o teu povo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor nos guarde e nos acompanhe, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, um grande abraço.